Eu queria contar um caos antes de falar sobre... Aliás, já iniciando o tema, mas contar um caos. Tem um amigo meu muito querido e ele participou ativamente da campanha eleitoral de um governador, que não dessa safra atual, de uma safra anterior, hoje ex-governador. E ele participou ativamente, ajudou muito na campanha, colaborou, não é financeiramente não, trabalhou, se envolveu, muito ligado a esse candidato a governador, que se tornou governador. E aí o governador se elegeu e quando ele assumiu, foi para o Palácio e convidou, primeiro, segundo dia de governo, esse meu amigo para tomar um café. E esse meu amigo, então, perguntou para ele assim, vem cá, quando a gente estiver aqui, eventualmente, reunido, estiver conversando contigo e aparecer uma outra pessoa, eu te chamo pelo primeiro nome ou te chamo de governador? E o governador ouviu a pergunta com certo espanto, porque ele não entendeu a lógica, né? Por quê? Você quer me chamar pelo primeiro nome? Ele falou, não, então, é o seguinte, se eu precisar te chamar de governador, eu nunca mais entro aqui no Palácio. Vamos continuar a ser amigos, mas eu nunca mais entro aqui no Palácio. E vou te explicar por quê. Porque a cota de gente que puxa o seu saco, que te chama de governador, que ri das suas piadas, que acha que tudo que você faz é certo, será enorme. E gente muito mais talentosa para fazer isso do que eu. Eu posso colaborar com o seu governo falando a verdade, chamando Marte, a Terra chamando Marte, quando você achar que você fez uma coisa espetacular e eventualmente eu achar que não é espetacular, em vez de eu elogiar, eu quero poder falar. Então, é simbólico. Se eu precisar te chamar de governador, ainda que ele não considerasse a possibilidade de ficar querendo demonstrar intimidade, mas ele quis exemplificar para saber, continuaremos a ser o que somos para que você possa se valer de um, entre aspas, conselheiro da vida real, ou você prefere, num redesenho de relações, mais um bajulador? Bom, essa é uma história. Já contei outras aqui, mas uma que eu já repeti algumas vezes é do Fernando Henrique Cardoso, que dizia que não existe nada melhor do que no final do dia, você com uísque na mão, rodando o gelo, um áulico vira e fala assim, presidente, posso lhe falar a verdade? Posso lhe contar um negócio, dizer uma coisa para o senhor com a total liberdade? Claro, hoje o senhor brilhou na reunião. Hoje o senhor foi demais. Então, para a alegria do governante, muitas vezes o bajulador é um camarada que chega para abastecer o ego, a autoestima, festejar as conquistas e mesmo que não é conquista. Uma outra história curiosíssima, eu lembrei agora. Quando eu me tornei chefe da sucursal da Veja em Brasília, eu era muito novo, e 1989. Eu já trabalhava na revista há um tempo, saí da revista no início de 2005, fiquei 20 anos lá, mas em 1989 a gente teve eleição para presidente. Acompanhei a eleição, Fernando Collor ganhou a eleição do Lula, em 1990 Collor se torna presidente da República e fui jantar um dia com o presidente da República e outras pessoas, mas entre elas um personagem cujo nome não vou aqui declinar por questão de respeito, mas que se enquadra perfeitamente na definição de puxa-saco, de áulico. O cara do uísque do Fernando Henrique. Aquilo que o meu amigo não quis se tornar e não se tornou na relação dele com o governador. E aí eu percebi aquilo, eu deveria ter filmado, mas não existia celular na época, né? Mas seria fantástico se eu pudesse ter filmado aquilo. O presidente da República, que fala muito bem, ele começou a contar uma história e de repente ele disse assim, mas isso é muito engraçado, né? Essa história acabou sendo muito engraçada. Pois, antes dele terminar a palavra engraçado, quando ele falou o assessor puxa-saco, percebendo que ele ia falar engraçado, já começou a rir.
Mas assim, rindo. E daí o presidente disse assim, mas apesar de tudo, tem um fundo de verdade muito sério nessa história. Aí o assessor vira e fala assim, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Quer dizer, ele sai da risada aberta para o muito sério, muito sério, muito sério e fechando a expressão. Essa é a marca registrada da maior parte dos conselheiros dos governantes. Pessoas que querem agradar para se manter na função. Pessoas que querem agradar para se manter na volta. Isso vale para aqueles que cercam grandes estrelas da música, para aqueles que cercam grandes estrelas do esporte. Você vê alguns grandes esportistas cercados por vários camaradas que você não sabe o que eles fazem, mas basicamente eles riem das piadas. Basicamente eles lamentam os momentos tristes, que, claro, não porque eles acham que o momento é triste, mas porque aquele cujo saco ele puxa, acha e demonstra, sugere que é triste. Essa corte sempre existiu, não é uma novidade, mas ela é um grande veneno, ela é um grande perigo, ela é um grande risco. Porque essa turma que cerca os governantes, elas são que nem craca de navio. Se você não raspar, se você não der uma polida, vai formando sabe, baleia que você olha assim de perto e tem um monte de coisa presa na baleia, assim, é mais ou menos aquilo. Tem uma baleia, que é o presidente, né, o governador, o prefeito, isso vale para tudo, viu? Vale para o presidente de empresa, vale para tudo. Mas essa craca, ela vai grudando e ela vai baixando a qualidade da decisão. E eu não estou falando que o governante é um ser mais inteligente do que os outros, do que seus assessores, até porque alguns camaradas que se tornaram governantes, em algum momento chegaram até a ocupar essa função de áulico, de puxar saco de algum governante anterior. Mas se o presidente da República, se o governador não souber lidar com isso, a coisa é complicada. Eu entrei no Palácio do Planalto a primeira vez em 1989, como falei para vocês, quando me tornei chefe da sucursal da Veja em Brasília. Não sei se foi na primeira semana ou na segunda semana que eu assumi. Fui falar com então o presidente da República, José Sarney. José Sarney, para você chegar no palácio, para você chegar na sala do presidente, para você chegar ao presidente, mudou de lá para cá. Mas não mudou a lógica. Você passa por várias etapas. Primeiro que você é aguardado numa lista especial, porque você vai falar com o presidente da República, você está agendado, então você já é identificado de um jeito diferente. Aí você é levado ao andar do presidente da República. Aí você vai passando por salas. E conforme você vai passando por salas e portas de vidro, você vai percebendo que você está chegando na área VIP mesmo. Sabe quando você está chegando na área VIP? Você vai para o aeroporto, eventualmente você tem um cartão que te dá acesso a uma área VIP e você pode tomar um suco de laranja. Só que você pode tomar um pouco de banho do poder. Aí você vai chegando, aí você vê os militares com aquelas coisas que fazem barulhinho no ombro, os estrelinhas, os negócios. E aí, quando você entra na sala do presidente da República, se você não se cuidar, você fica embevecido com aquilo. Embevecido com o poder. Agora, e assim que eu entrei, o presidente Sarney disse assim, Eduardo, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo para ele naquele momento. Gentilíssimo. O presidente José Sarney é das pessoas mais gentis, mais educadas que eu conheci. E ele falou, por favor, se sente aqui, esse imóvel pertenceu ao mobiliário do palácio, o Getúlio Vargas se sentava e tal. E você começa a ficar, se você não prestar atenção do que você está fazendo ali, você entra num jogo em que você acha que você é parte do poder. É quase como se você tivesse sido eleito, né, por alguma coisa. E é uma troca. Então, quando o camarada trabalha no Palácio do Planalto, quando o camarada trabalha num palácio, ele acha que ele tem uma parcela naquela vitória eleitoral. Ele tem o direito. Então, ele, ao mesmo tempo que puxa o saco do presidente da República ou do governador, ele também exerce o poder dele no gabinete civil, na Secretaria de Relações Institucionais, na Secretaria-Geral, na liderança do governo. Bom, nem vou falar daqueles que foram de fato eleitos, né? Deputados e senadores, porque aí de fato eles conseguiram alguma coisa, os outros não.
áulicos e mais áulicos, podem ser extremamente talentosos, mas parte do trabalho deles é rir da piada do presidente. Parte do trabalho deles é lamentar as dores do presidente. E aí, quando você cria um ambiente em que cada um abre mão de sua personalidade para se comportar como aquilo que o presidente espera, né, da forma como o presidente espera que essa pessoa se comporte, a qualidade da assessoria vai caindo muito. A pessoa não fica mais burra, nem menos talentosa, nem menos preparada. A biografia dela não se torna uma coisa menor, mas ela começa a perder a sua raiz, que é aquilo que ela poderia usar para contribuir para a formação de um governo mais sólido. E aí você começa a ver o diagnóstico errado. Não é à toa que o presidente Lula está numa ladeira abaixo, que ele pode eventualmente recuperar, mas ele precisa identificar onde é que estão os problemas. E identificando os problemas, talvez ele consiga produzir uma cura. Mas o que se vê até o momento é a identificação equivocada dos problemas. Por exemplo, apontar como falta de comunicação aquilo que, na verdade, esconde a falta de projetos. Você vai comunicar o quê? Não existe projeto para comunicar. O presidente da República foi à televisão falando, olha que legal, porque o assessor sugeriu, ou falando, eu tenho uma dupla notícia, mas não é dupla sertaneja. Ou seja, ele não era o Lula. Alguém chegou, o Lula para ser um bom presidente, e ele foi um bom presidente, tem que ser o melhor do Lula, não o melhor dos outros. Ele tem que ser o melhor Lula que ele puder ser. Agora, quando todo mundo começa a tentar dar pitaco torto, acontece o que está acontecendo. Então o presidente foi à televisão para anunciar programas que já existem. Como é que pode um negócio desse? E aí ele reclama da ausência de porta-vozes e começa a falar coisas que são incoerentes. Por exemplo, ele disse que estava trocando a Anísia Trindade pelo ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, porque ele precisava de um pouco mais de agressividade na política. Tudo bem ele achar isso. Acho até que um governo precisa ter realmente uma atividade, né? Um protagonismo, uma proatividade na política. Mas o Alexandre Padilha, que é um sujeito preparado, agradável, o Alexandre Padilha não conseguia ser recebido pelo Arthur Lira. O Padilha foi nominalmente criticado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, como é que pode a solução para o problema no Ministério da Saúde, que seria colocar agressividade, colocar alguém que não conseguia resolver o seu desafio na função que ele ocupava antes? Porque o Arthur Lira agiu de forma covarde, porque o Arthur Lira, em vez de bater no presidente, elegeu o Padilha para bater? Pode ser. Mas perceba que não é o Padilha vencedor no seu cargo que vai ensinar agora como é que se trabalha no Ministério da Saúde. É simplesmente o seguinte, eu tenho que abrir espaço político, boto o Padilha na saúde, onde ele já trabalhou, não vai fazer besteira, e eu abro uma vaga para trazer mais gente para lutar conosco. Aí é a simplificação, é a insistência nos erros antigos. Agora, essa insistência na política assistencialista. Veja, a persistência é uma virtude. O Walt Disney conseguiu ter um cardápio, né? Um elenco de personagens incríveis, Mickey Mouse, Minnie, Pluto, Pateta, Tio Patinhas. Sendo que no primeiro emprego que ele tentou de desenhista, disseram que ele era pouco criativo e preguiçoso, Sandro. O Walt Disney foi considerado pouco criativo e preguiçoso. E ele insistiu. Então, insistir é importante. Você tem né? Vamos em frente, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia e tal. O Walt Disney se tornou uma referência mundial, mas ele era considerado preguiçoso e pouco criativo. Estavam errados os que fizeram a primeira avaliação. Mas na política, você não tem esse tempo da sua vida. Aos 18 anos eu tento uma coisa, daí aos 25 ele montou uma empresa, quebrou em um mês. Um político não monta empresa e quebra. O político se oferece ao voto e é rejeitado ou aprovado. Né?
o empresário tem consumidor e cliente, o político tem eleitor e contribuinte. Ele tem que dar satisfações ao contribuinte, tem que dar satisfações ao eleitor, ele lida com o público e ele sabe que ele vai fazer um IPO a cada 4 anos. Ele faz um IPO a cada 4 anos. Lança ações no mercado a cada 4 anos. E o presidente Lula já está no 3º ano do seu mandato. Já se foram 2 meses do 3º ano do seu mandato. E ele ainda fala em herança maldita. Será que nem chega ninguém para ele e diz, presidente, essa impopularidade aqui é uma bênção para nós. Essa impopularidade aqui é uma oportunidade para a gente sentar na mesa e ver onde é que a gente está errando. Nós não podemos insistir naquilo que a gente está fazendo de errado. Ah, mas o Walt Disney insistiu e se deu bem. Bom, o Walt Disney tinha um projeto. Qual é o projeto que esse governo tem? Não tem nenhum. Então, eu queria só chamar a atenção para o que eu tenho dito, que é a ausência de projeto, lembrando que um dos maiores males de um governo é o comportamento dos assessores. São os assessores, é a volta. É gente que só joga a bola para cima. É gente que não chama o presidente às falas. É gente que não cobra o presidente por retomar, recuperar a sua raiz original. Que não critica as declarações. O Lula dá declarações, algumas estapafúrdias. E ninguém chega lá e fala, presidente, pelo amor de Deus, vai, ou segue o texto, ou vamos combinar de não falar esse tipo de coisa. O presidente já disse coisas absurdas. Né? Por que ninguém falou isso para ele? Porque a informação que a gente tem é que ninguém está falando. Eu estou partindo dessa premissa, resultado de apuração. Não é que está todo mundo falando, ele não quer ouvir. Pode ser, tem isso, mas também ninguém tem a coragem de chegar e falar, junta 3, 4 e diz, nós temos que ter uma conversa para valer, senão nós vamos embora. Sei lá. O fato é, tem um desafio neste governo. É mais marcante do que em outros governos, basta ver as pesquisas. 8 governadores avaliados na pesquisa que saiu ontem, da Quest, e 7 governadores super bem avaliados. Um só, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que não estava bem avaliado. Mas os governadores, de uma forma geral, bem avaliados. E o presidente muito mal avaliado. Será que ele vai realmente insistir na ideia de que as pessoas não entendem o alcance de suas conquistas? Tirando os apaixonados por esse governo, a blogueiragem amiga, alguém realmente consegue enxergar nesse governo uma condução para um rumo definido? Ninguém. E nem os áulicos, nem os puxa-sacos. Esses são uma craca de navio e é preciso rever isso se o governo quiser realmente ser competitivo na eleição do ano que vem e não quiser ver um vexame. O presidente Lula ser o 2º presidente da nossa história a não se reeleger depois de ter sido reeleito, ter feito a sucessora, que se reelegeu, aí ele perde, né? Ele não, mas o PT perde para um candidato que não se reelege, ele volta nos braços do povo e 4 anos depois cai, né? Perde a eleição. Se ele não tomar cuidado, esse é o destino e começa pelos áulicos. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.